Uou! Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos? Vamos dar uma olhadinha agora em Roma e os momentos finais. Pois é, chegou a hora da gente entender um pouquinho como foi o fim do Império Romano. Por que acabou? Um império que teve um domínio tão grande, um império que teve um território tão grande, um exército tão estupendo e de repente acaba. Por quê? Será porque foi dominado por outro território? Será porque eles não conseguiram administrar? Será que é porque acabou o dinheiro? Será que os escravos fizeram revoltas? Ou será que é um monte de fatores? É isso que eu quero que vocês entendam. Que a queda do Império Romano não se dá apenas por um motivo, mas por uma soma de fatores. Acompanhe aí comigo, vamos dar uma olhadinha por que o Império Romano caiu. Bons estudos! Vamos então dar uma olhadinha aí na questão do fim de um império, ou seja, um grande território romano que vai chegar ao final aí. Bem, para a gente entender isso aí, vamos dar uma olhadinha antes nessas imagens. Acompanhem comigo aqui, olha. São imagens atuais, são imagens que mostram uma crise humanitária que nós vivemos no atual século XXI, ligado à crise dos imigrantes. Gente, processos migratórios sempre aconteceram ao longo da história. Não interessa os fatores, se são guerras, se são epidemias, se são governos ditatoriais, se é uma questão de desemprego, porém a situação ela sempre acontece em um momento de crise. E esse momento de crise não significa que é um momento final. A gente pode entender também o momento de crise como a construção de um novo contexto. Por que a gente começa com essas imagens mostrando especificamente os imigrantes que estão, em especial, indo para a Europa ou, em alguns casos, indo para os Estados Unidos ou mesmo vindo para o Brasil? Porque a crise no Império Romano também está ligado a uma crise migratória, a um processo pelo qual muitos saíram de seus locais, de suas regiões e foram invadir, ocupar ou tentar uma vida melhor no interior do Império Romano. Bem, mas para a gente entender esse contexto, a gente tem que entender os fatores internos, primeiramente. Vamos entender o que acontecia na Roma Antiga para que houvesse essa crise. Bem, primeiro a gente tem que entender o território. Olha o tamanho da área que o Império Romano ocupou. É exatamente por isso que é império, porque teve um domínio territorial muito, muito grande. Agora, como administrar tudo isso? Como controlar todo esse território? Ah, professor, mas eu lembro que você falou anteriormente da Pax Romana, que foi um período de certa paz, certa tranquilidade, com base na política do panem et circense, lembram? Pão e circo. Sim, até um certo ponto, até um certo momento, houve-se uma paz meio que camuflada, né, escondida, porque era uma paz imposta pelo exército. Porém, os territórios ocupados chegam um momento que eles se revoltam. E essas revoltas vão levar a um problema muito grave, porque aquilo que era para ser um fator positivo, que é o domínio de um território tão vasto, vai levar a um problema de controle, de administração de tudo isso daqui. Então, o próprio tamanho do território vai ser um problema, o problema administrativo. Bem, o que o Império Romano fez foi dividir o seu território em províncias, em territórios no qual eles colocavam um governador, alguém que iria administrar os bens, cobrar os impostos e enviar para Roma. Porém, essa palavrinha aqui vai pegar. Corrupção. Vejam, aqui são algumas províncias romanas. E o que se esperava? Que a arrecadação de impostos dessas províncias levassem parte do que for arrecadado para Roma, para que fosse investido no exército, que fosse investido nas estradas, que fosse investido na administração do modo geral. Então, um cálculo que os historiadores fazem é que deveriam enviar cerca de 70% do que era arrecadado para Roma e ficar 30% nas províncias.
mas não era isso que acontecia. Provavelmente ficava 70% e enviavam 30% para o imperador. E isso não era nada bom. Por quê? Porque era necessário a arrecadação para que pudesse se administrar esse território. Somem a isso o fato que chega um momento que o território já está tão grande que é necessário tomar uma decisão. Ou se domina mais terras, ou se administra o que tem. E chegou um momento, principalmente a partir de 1117 aqui, onde que a proposta vai ser administrar o que tem, que já era muito grande. E aí vai chegar um problema, que é a crise escravista. Porque com o fim das expansões dos territórios, chega também o fim da dominação de escravos. Lembrando que a escravidão por dívida, ela já tinha acabado há muito tempo. E se eu não domino mais terras, eu não tenho mais escravos. Além disso, as fronteiras precisavam ser defendidas. O território precisava de soldados. E aí o que acontece? Se eu não tenho soldado suficiente, eu mando quem para lá? Escravos. Os escravos vão trabalhar como soldados. Estranho, né? Serão escravos estrangeiros protegendo a terra daqueles que os dominam. Não vai dar certo isso, né? Além disso, o fato dos escravos saírem da produção agrícola para ficar nas fronteiras vai levar a uma diminuição da produção agrícola. Se tem pouca comida, o preço sobe. Se o preço sobe, diminui o comércio e nós temos um problema muito sério na parte alimentícia. O que vai fazer com que muitos nobres, lá os patrícios, saiam das cidades e vão para o campo. Vão viver nas suas áreas de roça, rurais. Esse processo nós vamos dar o nome de ruralização. E os pobres, que também não viam mais condições de viver na cidade, vão pedir empregos para essa população mais rica que vai viver no campo. Esse fato dos pobres, irem para o meio rural trabalhar para os ricos, nós vamos dar o nome de colonato. Isso vai ser o berço do que mais para frente a gente vai chamar de Idade Média. Mas nós veremos isso mais para frente. Então a ruralização ou colonato vai ser fundamental para a mudança social que virá mais à frente. Além disso, a gente vai perceber que Roma vai ter uma dificuldade muito grande em relação às províncias, que são os territórios dominados. Por quê? Porque como precisavam controlar melhor as províncias, era necessário aumentar os impostos. A política do panem et circense, do pão e circo, já não estava dando certo. E com cerca de 50 províncias para administrar, esses povos que se viam como sendo reprimidos, povos que eles não poderiam ter a língua própria, não poderiam ter a religião própria, não poderiam ter a cultura própria, teriam que adorar o imperador como um deus, passaram a se revoltar. Essas revoltas vão se intensificar ainda mais, por quê? Porque Roma vai sentir cada vez mais dificuldade de pagar os soldados. E muitos soldados de algumas províncias, tendo em vista que muitos eram escravos, vão fazer o quê? Vão se revoltar contra o próprio imperador. Ou seja, fatores internos vão dificultar muito, muito, muito o processo administrativo do Império Romano. Vamos continuar agora dando uma olhadinha nos fatores que levaram à queda do Império Romano, mas vamos falar de um fator que não só vai ajudar a levar à queda do Império Romano, mas como vai influenciar a vida no Império, pós-Império, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Já ouviram falar de um personagem histórico chamado Jesus Cristo? Yeshua, como diziam na época? Ah, sim, professor, lógico que eu já ouvi falar. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar desse personagem histórico pelo lado religioso. E a história dele? Porque ele é um personagem histórico. Ele é fruto de uma época, ele é fruto de um momento. E é isso que nós vamos ver agora. O desenvolvimento do cristianismo. E como esse cristianismo vai influenciar nas ideias que vão vir aí na frente. Acompanhe comigo. O cristianismo, como eu já disse, você
com certeza já ouviu falar disso, né? Quem é alguém cristão? O que é um grupo cristão? Um grupo cristão é aquele que acredita em Jesus Cristo. O cristianismo, que não é só católico, nem somente os evangélicos, existem outras denominações que creem em Cristo, como os ortodoxos, por exemplo, e até pessoas que às vezes não têm uma religião definida, mas creem em Cristo, são chamados de cristãos. O cristianismo, ele vai ter início com uma comemoração que é feito até hoje, que é o Natal. Apesar de não saber-se especificamente quando Jesus nasceu, mas o Natal é considerado o momento em que teria nascido o Salvador. Vamos entender aqui que tudo isso que eu estou explicando é uma visão que vai se misturar muito com fé e história. É óbvio que o nosso foco principal aqui é a parte histórica, mas a gente vai ter que entender de que forma que se cria essa história, né? Pois bem, Jesus Cristo teria nascido numa cidadezinha bem pequenininha chamada de Belém, na região de Jerusalém. Na verdade, José e Maria, os pais de Jesus, teriam ido para lá porque o imperador Teodósio teria solicitado o censo, ou seja, a contagem populacional. E cada pai de família deveria ir com a sua família até a sua cidade natal para contar, fazer o registro de quantas pessoas tinham no império. Por isso que ele chega lá e muitas vezes não tinha onde ficar, não tinha uma estalagem assim por diante. Bem, é fundamental então a gente perceber com base nisso que Jesus Cristo nasce num período de dominação. Roma, dentro do seu império dominava ali aquela região de Jerusalém e impunha aos judeus todas as suas ordens. Jesus então cresce, se desenvolve e praticamente tem uma vida vendo os romanos dominarem, impondo os seus poderes. Da onde que a gente tira a base dessa história? Da Bíblia. É óbvio que a Bíblia aqui tem que ser analisada como documento histórico. Mais uma vez, não é um documento de fé para nós, mas um documento histórico. E todo esse desenvolvimento dos romanos na região vai levar com que Jesus Cristo, perto aí da sua idade dos 30 anos, comece a sua vida pública, a ponto de ter discípulos. Ou seja, pessoas que concordavam com suas ideias, pessoas que viam nas palavras dele palavras de mudança. Por exemplo, ele dizia que todos são iguais perante Deus. Monoteísmo, não vamos esquecer disso. Os judeus eram monoteístas. E isso já vai entrar em choque com quem? Com os romanos, que eram politeístas. Jesus dizia que ninguém é melhor do que ninguém, que todos são irmãos. Opa, isso de novo choca com a ideia romana, que dizia que os romanos são superiores. Jesus dizia: amai a Deus sobre todas as coisas. Mais uma vez entra em choque com os romanos, que dizia: amai o imperador acima de tudo. Ou seja, os discípulos que Jesus vai tendo, vai espalhando essas ideias e é óbvio, começa a se ter cada vez mais uma oposição às ideias que eram colocadas, não só pelos romanos, mas os próprios judeus, líderes, chefes, os chamados fariseus, estavam do lado dos romanos, porque tinham suas vantagens. E aí as passagens bíblicas são várias que mostram Jesus se revoltando contra o sistema da época. E as pessoas viam em Jesus nem tanto como um líder espiritual, mas como um líder social, revolucionário, alguém que poderia acabar com a dominação do Império Romano. Ou seja, isso seria ruim tanto para Roma como para os líderes que estavam tendo vantagens, né? Os líderes hebreus que estavam tendo vantagens aí. É aí que Jesus é entregue aos romanos, ele é julgado, os próprios líderes judeus vão apoiar nesse julgamento, ele é açoitado e o resultado, eu acredito que todo mundo deve conhecer, que
que é a morte de Jesus Cristo junto com outros ladrões, mostrando que ele era um baderneiro, ele era um bagunceiro na época. Lembrando, gente, que a morte na cruz não era uma morte assim extraordinária, uma morte rara. Não. Qualquer um que fosse contra o Império Romano era levado à cruz. E a morte na cruz era uma morte muito dolorosa. Relatos dizem que uma pessoa na cruz chegava a demorar 3 dias para morrer, que os corvos ficavam sobrevoando as cabeças das pessoas para furar seus olhos. Quando queriam que a morte fosse mais rápida, se quebrava as pernas dos condenados, porque assim eles não conseguiriam respirar e teriam a morte acelerada. Há relatos de milhares e milhares de pessoas que eram crucificadas uma do lado da outra para que servisse de exemplo. Bem, acontece que aqui encerra a parte histórica. Por quê? Porque a partir de agora a gente tem que entender a parte da fé. Para a visão cristã, Jesus ressuscitou dos mortos. No período que a gente chama de Páscoa, que já era uma comemoração hebraica, Jesus teria ressuscitado. Bem, é óbvio que essa visão da ressurreição a gente pode ver pelo lado da fé, que é o que a maioria conhece, mas a gente também pode ver pelo lado da história. Por quê? Porque a partir do momento dessa crença que Jesus Cristo ressuscita, surge uma nova religião. Uma nova religião que vai surgir como uma grande ameaça. Ameaça por quê? Porque nós temos um povo dominador que era politeísta. Um povo que controlava, que tinha no imperador uma autoridade não somente militar, política, econômica, mas também religiosa. Ele era Augusto, ou seja, sagrado. Ou seja, uma religião que vai bater de frente com uma estrutura social. Todos são iguais perante Deus. Como assim? Ou seja, toda essa estrutura vai garantir para que os primeiros cristãos sejam perseguidos. Muitos e muitos, vejam aqui algumas imagens de época, são algumas pinturas e mosaicos que mostram que os cristãos foram perseguidos, eles só podiam fazer os seus rituais escondidos em catacumbas, que era um lugar onde eles era uma espécie de cemitério subterrâneo. Eles eram levados para os coliseus e lá eles eram colocados para serem devorados pelos leões. Ou seja, foram muitos e muitos anos de perseguição pela crença que eles tinham. Mas isso vai ter repercussões muito sérias mais para frente na história. Continuando aí a nossa visão e o nosso estudo sobre por que o Império Romano caiu, nós vamos chegar a um dos fatores mais importantes, se não o mais importante, ou um dos mais importantes. Os historiadores se dividem um pouco, que são as invasões. O Império Romano passa a ser invadido constantemente por diversos outros povos, povos que não falavam latim, povos que não tinham as mesmas leis, costumes, hábitos, pensamentos dos romanos. E aí, gente, o fim já estava próximo. Vocês devem se recordar que até anteriormente nós vimos que o Império Romano foi dividido em duas partes, Oriente e Ocidente. E agora, uma dessas partes vai cair. Qual vai ser? Acompanhe aí comigo. Vamos dar uma olhadinha então aí nos fatores agora externos. Vimos que na parte interna a ocupação foi muito séria com relação aos povos que se revoltaram, às crises econômicas, às crises escravistas, ao problema de corrupção, a população até mais, que tinha mais poder indo para o campo, a administração, o cristianismo e assim por diante. Mas problemas também vinham de fora. De um modo geral, a gente considera a invasão dos diversos povos que viviam fora do Império Romano. Dá uma olhadinha aqui nessas imagens, é muito interessante quando a gente observa que as invasões dos povos chamados bárbaros, lembrando que bárbaro, no sentido de crueldade, de ruindade,
é a visão do romano. Dá uma olhadinha nessa tirinha aqui. Um dia qualquer. Então, nós matamos todos os homens do lugar, queimamos suas casas, roubamos o que havia de valor, estupramos as mulheres e pegamos as crianças como escravos, diz um romano. E o menininho pergunta: e você acha isso correto? E o soldado romano diz: mas é claro, eles não passam de bárbaros. Percebam aqui que existe uma ironia, porque o que ele diz é algo bárbaro, é algo cruel, mas ele justifica isso dizendo que ele só faz tudo isso porque os outros são bárbaros. Ou seja, o que é ser um bárbaro? É não ser romano, é não estar dentro do território, é não falar a língua latina. Anote isso que é muito importante. É não falar o latim. Então, esses vários povos aqui que vocês podem ver que viviam fora do território vão passar aos poucos a adentrar e a invadir o território dominado pelos romanos. Esses povos, na verdade, a gente não pode chamá-los de bárbaros, mas sim de germânicos, que é o nome da região. Eles viviam aqui e, digamos assim, que no começo a ocupação deles foi pacífica. Eles vieram à procura de comida, melhores condições de vida. Lembra daquelas migrações que eu disse, onde em momentos de crise se buscavam melhores organizações? Pois bem, era isso que esses povos vinham fazer. Só que com o passar do tempo, essas invasões germânicas, em específico a partir do século V, ou seja, a partir do ano 400 e alguma coisa, esses povos anglo-saxões, francos, burgúndios, alanos, suevos, visigodos, ostrogodos, vândalos, vão começar a invadir cada vez mais. Esses povos que vocês estão vendo, dá uma olhadinha estrategicamente aqui. Eles estão neste ponto. Aqui nós temos o Império Romano, mas aqui nós temos um outro povo, os hunos. Hunos não são germânicos. Germânicos são esses povos. Então nós temos os romanos, os germânicos e temos os hunos, que são povos mais do Oriente. E esses povos, depois de atacar a China, na verdade tinha lá a muralha da China, né, dificultou a passagem deles, eles fazem o processo de ataque aqui. Então, à medida que os hunos vêm entrando, o que os povos germânicos fazem também? Adentram no território romano. Então, percebam que há uma pressão desses povos, os hunos, para com os outros. Os hunos, que eram seminômades, que tinham práticas de ataque, eram considerados realmente bastante sanguinários, empurram os povos germânicos para cá. Ou seja, para o romano, tudo isso é bárbaro. Até que chega um momento em que o Império Romano aqui do Ocidente foi o mais atacado e o imperador acaba não resistindo e tendo cada vez mais pressão, acaba perdendo o território. Para organizar, eles tentaram também organizar o território. Algumas divisões, algumas maneiras um pouco diferentes de administrar o território, vários imperadores tentando coisas diferentes, mas não vai dar muito certo. Só que essas diferenças que vão ter entre os territórios vão influenciar em muito a história. Acompanhem comigo para vocês verem como que a organização espacial, ou seja, do território, vai influenciar os fatos históricos que virão à frente. Acompanhem comigo, galera. Pois bem, com o desenvolvimento do Império Romano, a crise, ou melhor, as crises, as dificuldades, os cristãos que estavam, digamos assim, incomodando no desenvolvimento social, todo o problema econômico, surge o que nós vamos chamar de reformadores, imperadores que vão tentar algumas ações para melhorar a situação. Vamos começar aqui por Diocleciano. Diocleciano foi um imperador que viveu de 284 até 305, lembrando que aqui nós já estamos em depois de Cristo. Então, qual foi a atitude desse imperador? Bem, a principal atitude dele
foi a divisão do império em 4 partes, o que nós vamos chamar de tetrarquia, né? Por quê? Como o território era muito grande, como nós já vimos anteriormente, dividir em territórios menores, no qual ele dividiu com os filhos dele, vejam aqui, seria uma forma mais fácil de controlar as revoltas, de administrar e assim por diante. Com isso, no governo dele, Constâncio Cloro, Galério e Maximiniano ficaram com essas partes que vocês podem verificar aqui. E Diocleciano ficou aqui para essa parte mais oriental, de região do Egito, Palestina, Bizâncio. Fiquem atentos a isso, porque nós vamos ver que já já ela vai ser muito importante. Um outro detalhe importante do governo de Diocleciano vai ser a fixação de preços máximos. Por quê? Porque com isso você combate a inflação, ou seja, o aumento constante dos preços, e ao mesmo tempo tenta diminuir as revoltas. Não vai dar muito certo, principalmente porque uma das ações de Diocleciano vai ser continuar perseguindo os cristãos. Cristãos que cresciam cada vez mais porque viam na filosofia cristã, nas ideias cristãs, uma forma diferente do que tinham os romanos, ou seja, mais humana, mais justa e assim por diante. Bem, esse modelo de tetrarquia, ou seja, tetra, 4, né, de divisão em 4 partes, não vai dar certo. É aí que vai entrar um dos imperadores considerados mais importantes, que é Constantino. Por que Constantino vai ser tão importante para nós na história? Primeiro que ele vai abolir, vai acabar com essa tetrarquia, tá? E um detalhe bem interessante aqui é que ele vai transferir a capital, que antes era em Roma, olha aqui no mapa, ele vai mudar para uma região que comercialmente estava sendo muito mais vantajosa. Ele vai transferir para Bizâncio. Bizâncio era o território que, na verdade, quem dava o nome de Bizâncio eram os gregos, e que depois vai se chamar Constantinopla. Já dá para saber por que tem esse nome. Hoje é a atual Turquia. Turquia, Istambul. Se vocês observarem aqui no mapa, vocês podem ver que essa pontinha, ela liga o Oriente ao Ocidente. Então, boa parte das rotas comerciais passavam por aqui. Daí a importância de Constantinopla. Um outro fator importantíssimo, muito importante mesmo, está ligado aos cristãos. Vimos até aqui que os cristãos eram constantemente perseguidos. Foi aí que Constantino, que teria se convertido ao cristianismo, é isso mesmo, um imperador que vira cristão. O que ele faz? No ano 313, ele cria um documento, um documento, assinado em Milão, uma cidadezinha que está um pouquinho mais acima, chamado de Édito de Milão, onde ele legaliza o cristianismo. Ele permite que o cristianismo pudesse ser cultuado abertamente, não iria perseguir mais os cristãos. É muito curioso que a partir de agora, os líderes desse cristianismo vão começar a ganhar muita força. Veja, eu não estou dizendo que o império é cristão, eu estou dizendo que o cristianismo foi legalizado. Acontece que o próximo imperador, Teodósio, vai fazer isso. Vai tornar o cristianismo religião oficial. Ele também é convertido, ele cria um documento chamado de Édito, o Édito de Tessalônica. Tessalônica é uma cidadezinha que fica aqui, bem próxima aqui da Grécia. E no ano 380 ele torna o cristianismo uma religião oficial do império. É interessante que os cristãos que até então eram perseguidos vão passar a perseguir. Quem não fosse cristão seria perseguido, seriam chamados de pagãos. Pagãos. Então os politeístas, aqueles que faziam cultos da natureza, vão ser vistos como pessoas demoníacas, e vai ter toda uma adaptação para o cristianismo. Uma outra coisa muito importante que ele vai fazer vai ser dividir o império em 2 partes. O Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla,
e o Império Romano do Ocidente, com a capital a princípio em Roma, depois vai mudar para Milão, depois para Ravenna. Vai ter uma mudança aqui por conta exatamente dessa crise. Mas anotem, isso é muito importante: divisão do Império Romano em duas partes. Depois da morte de Constantino, nós teremos então o quê? Dois imperadores, os filhos dele. Do lado de cá, nós teremos Arcádios, que era o mais velho, já tinha já seus 18 anos, com sede em Constantinopla, e Honorius, Flávio Honorius. Ele vai ser o imperador, detalhe, o imperador menino, tinha 9 anos. Tinha um grupo que ajudava ele, é lógico, que vai ser o imperador do Império Romano do Ocidente, com a sede em Ravenna, como eu havia dito para vocês.